Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Exercício 4, a linha B. Prova algébrica e geométrica da soma dos ângulos internos de um triângulo. No vídeo com a designação, identificação da hipótese e da tese em um teorema, a linha B foi colocada sob a forma de implicação. O teorema que nos diz que em um qualquer triângulo, as somas das amplitudes dos ângulos internos é sempre igual à amplitude de um ângulo raso, o que é o mesmo que dizer que é sempre igual a 180 graus. Nesse exercício também foi indicada a hipótese e a tese do referido teorema. O que se pretende com este exercício é explicitar a prova do referido teorema, pelo que neste caso iremos abordar a sua prova algébrica e a sua prova geométrica. Consideremos então um triângulo genérico ABC, com ângulos internos A, B e C. Para fazer variar dinamicamente as dimensões do triângulo, e consequentemente fazer variar as amplitudes dos seus ângulos internos, vamos rodar cada um dos três vértices em torno de pontos, cada um deles associado ao respectivo vértice. Para quantificarmos essas rotações, associamos três seletores, cada um deles relacionado com um vértice, pelo que a posição é então interligada à amplitude dos ângulos de rotação, alfa, beta e gama. Podemos então constatar que o triângulo vai sofrendo alterações, mas a soma das amplitudes dos ângulos internos, A, B e C, é constante e igual a 180 graus. Pausando a variação dinâmica, por exemplo, para este caso temos ângulos internos iguais a 29, 124 e 27, e verificamos que a soma das amplitudes é igual à amplitude de um ângulo raso. Prova algébrica da soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo. Algebricamente vamos provar este teorema, recorrendo aos ângulos formados entre duas retas paralelas cortada por uma secante, concretamente tendo por base o conceito de ângulos alternos internos. Passo 1. Vamos considerar um triângulo genérico ABC, com os seus três ângulos internos, A, B e C. Passo 2. O objetivo será concentrar em um dos vértices do triângulo os três ângulos, pelo que será necessário procurarmos os ângulos congruentes dos outros dois vértices. No nosso caso, optamos pelo vértice B, mas poderia ser o vértice A ou C, o procedimento seria exatamente o mesmo. Passo 3. Pelo lado oposto ao vértice selecionado, traçamos a reta que contém esse mesmo lado, no nosso caso, será a reta AC. Passo 4. Pelo vértice selecionado para concentrar os três ângulos, traçamos outra reta, paralela à anterior, ou seja, paralela ao lado AC. Temos então, para já, o conjunto de duas retas paralelas. Passo 5. Se traçarmos a reta AB, passamos a ter uma reta secante que corta as duas retas paralelas definidas anteriormente. Passo 6. Tendo por base o conceito de ângulos alternos internos, podemos traçar, com o vértice no ponto B, o ângulo congruente com o ângulo A. Passo 7. Se traçarmos a reta BC, passamos a ter uma reta secante que corta as duas retas paralelas definidas anteriormente. Passo 8. Tendo por base o conceito de ângulos alternos internos, podemos traçar, com o vértice no ponto B, o ângulo congruente com o ângulo C. Passo 9.
Como podemos comprovar, no vértice B, a amplitude da soma do ângulo B com os ângulos congruentes com A e C, tem o valor de 180 graus, isto é, corresponde a um ângulo raso. O que temos que provar é que a amplitude soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Torna-se então necessário concentrar num mesmo ponto esses três ângulos, sendo que esse ponto será o vértice comum aos três. Se no triângulo ABC dado, definirmos duas paralelas intersetadas por uma ou mais secantes, podemos desenhar nesse ponto ângulos congruentes com os ângulos internos do triângulo. Admitindo que o ponto que pretendemos concentrar os três ângulos é o ponto B, uma das paralelas será a reta que contém o lado do triângulo oposto ao ponto B, e a outra reta será paralela à primeira passando pelo ponto B. Para definir o ângulo congruente com o ângulo A, a secante é a reta que contém o lado AB, e para o ângulo C, a secante é a reta que contém o lado BC. Considerando um triângulo ABC, de ângulos internos A, B e C. Se AB é uma secante às duas retas paralelas, então é possível marcar no ponto B o respectivo ângulo alterno interno ao ângulo A. E do mesmo modo, se BC é uma secante às duas retas paralelas, então é possível marcar no ponto B o respectivo ângulo alterno interno ao ângulo C. Então, a amplitude soma dos três ângulos cujos vértices coincidem com o ponto B é de 180 graus. Dinamicamente, no GeoGebra, podemos visualizar a prova deste teorema. Começando por definir o ponto B como vértice comum aos três ângulos, a traçagem das duas retas paralelas, a que contém o lado AC e a outra paralela que contém o ponto B, e a marcação das duas retas secantes para podermos marcar os respectivos ângulos alternos internos aos ângulos A e C. Fazendo variar dinamicamente o nosso triângulo, podemos confirmar que a soma das amplitudes dos três ângulos é constante e igual a 180 graus. Prova geométrica da soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo. Nesta prova geométrica e visual deste teorema, tem como princípio concentrar em um dos vértices do triângulo os três ângulos internos do triângulo. Passo 1. No nosso triângulo ABC, temos três ângulos internos. O primeiro é o ângulo A, cujos lados são as semirretas AB e AC. Passo 2. O segundo é o ângulo B, cujos lados são as semirretas BA e BC. Passo 3. E o terceiro é o ângulo C, cujos lados são as semirretas CA e CB. Passo 4. Vamos escolher um dos três vértices. No nosso caso optamos pelo vértice C, e vamos concentrar nesse vértice, através da translação, os três ângulos do triângulo. Passo 5. Vamos iniciar pela translação do ângulo A, cujo vértice é o ponto A. Passo 6. Para efetuar a translação do ângulo A para o vértice C, a translação deve estar associada ao vetor AC. O ângulo A, posicionado no vértice C, tem exatamente a mesma amplitude do ângulo A posicionado no vértice A, porque os seus dois lados mantêm-se paralelos nessa translação. Passo 7. Obtemos então o nosso ângulo A posicionado no vértice C. Passo 8. Vamos continuar com a translação do ângulo B, cujo vértice é o ponto B. Passo 9.
Para efetuar a translação do ângulo B para o vértice C, a translação deve estar associada ao vetor BC. O ângulo B, posicionado no vértice C, tem exatamente a mesma amplitude do ângulo B posicionado no vértice B porque, nessa translação, os seus dois lados mantêm-se paralelos. Passo 10. Obtemos então o nosso ângulo B posicionado no vértice C. Passo 11. Para completar a concentração dos três ângulos no vértice C, está a faltar posicionar devidamente o ângulo C nesse vértice. Como podemos constatar, o setor circular que falta preencher é exatamente o ângulo C, porque o ângulo C e o ângulo correspondente a esse setor circular são ângulos verticalmente opostos, e portanto, ângulos congruentes. A soma das três amplitudes dos ângulos A, B e C é então a amplitude correspondente a um ângulo raso, ou seja, como pretendíamos provar, igual a 180 graus. Para finalizar, podemos então conferir, dinamicamente, o que explicitamos antes, ou seja, que a soma das três amplitudes dos ângulos A, B e C é então a amplitude correspondente a um ângulo raso.